que o tema central do mês é Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Nós escolhemos esse tema baseado numa obra de Sueli Caldas Schubert. E aí, baseado nisso, o subtema de hoje é Alicerces Espirituais. E André vai estar esclarecendo. A primeira pergunta de hoje veio do WhatsApp. E a pessoa perguntou: gostaria de saber qual a importância espiritual de um centro espírita para a comunidade. Existe diferença entre centro, igreja ou outros templos, entre aspas? Boa noite a todos, aos presentes, aos espectadores. Então, como o Neto falou, esse trabalho de hoje, então, ele é baseado na obra Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Schubert, e com relação a essa questão da importância de um centro espírita para a comunidade, né? E se há diferença entre centros, templos, igrejas, outras instituições. Bom, em todos esses ambientes, né, a proposta é de conhecermos e trazermos os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. E em todos esses lugares há igualmente uma intenção de estudo, do aprendizado de quem participa desses lugares, de acolher as pessoas. Então a gente vai dar várias denominações. A gente vai dizer que essas instituições religiosas, elas têm a função também religiosa, mas também de escola, de hospital, né, de lar, porque aqui também nós estendemos as nossas relações de amizade, as relações fraternas, aprendemos muito nesse convívio. Então, com relação à importância, é sempre importante, né, qualquer instituição religiosa, porque cada um vai estar no local mais adequado para si naquele momento da vida. Vamos a outra pergunta. Essa veio do Facebook. Fiquei intrigado com o tema Alicerces Espirituais, pois me remeteu à construção. Existe uma estrutura física do centro espírita construída no mundo espiritual? Para essa questão, tem um trecho do Evangelho de Lucas que fala sobre a casa edificada sobre a rocha. Então, quando o Sueli escreve essa obra, ela traz um pouco dessa perspectiva para a gente entender o centro espírita. Porque nós percebemos o centro espírita, esse ambiente físico. Mas a gente percebe assim, aquela casa, uma casa física que a gente vai, e a gente às vezes não conhece a porção espiritual, né, de onde é que ela se origina. Então, quando se fala aqui dos alicerces espirituais da casa espírita, ela vem de uma construção anterior no plano espiritual. A casa espírita que hoje é constituída aqui no plano material, ela foi planejada muito antes. Né? Foi planejada, inclusive, antes de que as pessoas que viessem a fundá-la reencarnassem. Então, quando a gente estava ainda no plano espiritual, né, as pessoas que se responsabilizam, por exemplo, por essa casa, antes da fundação do Boa Nova, já foram, vamos dizer assim, encaminhadas, preparadas no plano espiritual. Às vezes a gente, é claro, muda a rota da vida da gente, né? Mas a proposta é que o plano venha antes. Então, quando se fala de um alicerce espiritual, é porque aqui nós tentamos fazer uma cópia do que foi planejado no mundo espiritual. Bem, a pergunta agora virá da plateia. Olá, gente, boa noite. Eu não sei se minha pergunta é pertinente para o tema e para o momento, mas vou tentar. Para a pessoa que tem interesse de começar a se introduzir na questão espírita, como é que ela deve começar o estudo? Por onde mais ou menos ela deve seguir de início? Bom, realmente não é uma parte direta aqui do alicerce espiritual, mas é uma parte da constituição do centro espírita, que é o estudo. É uma das funções a que a casa espírita, né, se destina. Então, quando a gente chega a uma casa espírita, que nunca teve contato com a doutrina, eu sempre oriento que a pessoa venha para as doutrinárias, né, comece a se familiarizar, né, com o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é a proposta nossa de conhecimento do Evangelho, né, à luz da doutrina espírita. É uma obra inicial, uma obra básica. E se a casa tiver grupos de estudo, especialmente de grupos iniciantes do estudo da doutrina espírita, como o ESD,
que a pessoa possa se aproximar. Então, as doutrinárias são o primeiro caminho. Nesse momento, o povo pergunta, vai ser um vídeo. Oi, meu nome é Deise, eu sou aqui de Feira de Santana. Eu gostaria de saber o que acontece dentro do centro espírita, no plano espiritual, quando o centro está fechado, nas madrugadas, ou quando não tem ninguém. Obrigada. Quando não tem ninguém encarnado, né? Porque aqui nós temos, né, pessoas, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, quando a gente se familiariza, né, com essas concepções de sermos espíritos, a gente esquece, né? Habitualmente a gente esquece que é espírito. Aí fala assim, a pessoa, mas cada pessoa é um espírito, aqui como encarnado. Então, aqui também nós temos uma plateia de espíritos desencarnados, como em todos os lugares onde se estuda, em todos os lugares onde se faz tudo, não só o estudo. Então, aqui a gente vai voltar especialmente o olhar para os ensinamentos do Cristo. Então, a casa permanece também povoada, né? Como em qualquer ambiente, a gente vai ter os espíritos circulando. Porque quando se pensa na casa espírita, né, existe uma equipe no plano espiritual que dá sustentação para que esse trabalho se desenvolva. Precisa dos encarnados aqui, né, que vão ser a mão de obra para construir, para unir pessoas, né, para se colocar a serviço do trabalho, mas esse trabalho aqui ele funciona em acordo com o plano espiritual. Então, na casa espírita, essas equipes espirituais, elas também vão continuar esse trabalho. Cada vez que a gente vem aqui numa reunião doutrinária, eles utilizam das nossas energias, vamos dizer assim, as energias mais anímicas, né, do humano encarnado para continuar trabalhando no plano espiritual. Quando vocês forem discutir, acho que é na próxima semana, né, sobre reuniões mediúnicas, esse tema vai voltar à discussão, mas durante todo o trabalho, que a gente vai ver um pouco nas próximas perguntas, essas nossas emanações, as nossas energias, as nossas vibrações são utilizadas pelos espíritos que se encontram aqui nesse momento de trabalho. E eles permanecem durante a semana, nos orientando, nos acompanhando, que eles estão aqui também conosco, não só os que trabalham, mas aqueles que estão vinculados a nós, né? Os nossos afetos, os nossos desafetos. Muitos ficam do portão para trás, não são permitidos entrar aqui na casa, a gente também vai ver um pouquinho mais sobre isso, né? Então, existe sim uma população de espíritos desencarnados que circula no planeta Terra, de uma forma geral. Estima-se em uma obra de Emmanuel que nós temos cerca de 7 bilhões de espíritos encarnados, já é um dado mais antigo, mas a atualização não deve ser tão diferente assim, e uma proporção muito, muito maior de espíritos desencarnados nas proximidades do planeta Terra. Então, para a gente entender que eles estão circulando entre nós. Kardec já dizia que a gente vive num mar de espíritos, né? Porque a gente está circulando espíritos encarnados com vários espíritos desencarnados. Então, qual o problema, né? Certamente que eles estarão aqui durante os dias, durante as madrugadas, durante os horários que não tem trabalho na casa, porque eles também têm outras atividades. Essa pergunta veio do Instagram e a pessoa perguntou: sobre os alicerces espirituais, poderíamos afirmar que são o sustento psíquico dos encarnados? Qual a importância em buscarmos manter uma boa vibração dentro da casa espírita? Bom, o centro espírita ele é um complexo espiritual. É assim que Sueli traz no seu texto. Ela vai dizer que é um complexo de espíritos encarnados e desencarnados. Estamos aqui misturados, né? A menos que alguém tenha a vidência, a gente não vai perceber, né, quem está aqui entre nós. E isso não é o mais importante, na verdade, da gente pensar. Então, o que é que sustenta a nossa casa? Né? O que é que sustenta a nossa vida? Os nossos pensamentos, as nossas vibrações. É isso que vai dar o sustento para o sustento psíquico, que é como é colocado, né, dos encarnados. Então, a importância não é só buscarmos uma boa vibração na casa espírita, mas uma boa vibração na nossa vida. A casa espírita é um dos lugares onde a gente circula, mas a gente tem que pensar nesse sentido para a vida da gente como um todo, porque senão vai ser assim. Não, no dia de terça é o dia da reunião, então
é o dia que eu não vou xingar, é o dia que eu não vou brigar com ninguém, é o dia que eu vou fazer uma alimentação leve, mas aí nos outros 6 dias da semana eu faço tudo. Né? Então a gente tem que pensar que essa sustentação não é só no dia da atividade da casa. A gente começa pelo dia da atividade da casa. Esse é um exercício muito interessante. Né? Quando a gente se vincula ao trabalho espírita, a gente começa fazendo esses movimentos de mudança no dia do trabalho da casa, e aí aos poucos a gente vai estendendo para todos os dias. Então assim a gente mantém essa vibração boa aqui na casa, fora da casa, no trabalho, na nossa casa especialmente. Mais uma pergunta advinda do Facebook. Se existe desentendimentos e diferenças entre os encarnados, isso prejudicará os trabalhadores espirituais da casa espírita? Como? Então, do que a gente estava falando da vibração, né? Imagine quando a gente está num ambiente de trabalho, vou até sair da casa espírita. Se tem alguém que a gente não se dá bem, o ambiente não fica muito agradável, não é isso? Na casa espírita também não ficará, em nenhum lugar ficará. Mas o que é importante? Né? A gente está num trânsito também com a espiritualidade. Então, se a gente não se mantém numa boa vibração, como é que a gente colabora para o trabalho da casa? Aí a gente fica na teoria do que a gente estuda. E é preciso trazer para a prática essa teoria, né? Falar de boa vibração e eu melhorar. Bom, Neto não é muito... Eu não gosto muito de Neto. Mas aí quando eu venho para a casa espírita... Neto é meu colega, viu, gente? Quando eu venho para casa, eu tenho que fazer um esforço. Porque é isso que o ensinamento cristão está me chamando a fazer. A colocar em prática tudo o que Jesus nos ensinou em tão pouco tempo. E a gente tem tanto tempo para fazer, tem uma vida toda. Né? Então, essa boa vibração é a manutenção, é também um alicerce espiritual que nós encarnados fornecemos para que se mantenha o trabalho na casa. Porque se a gente tiver desentendimento o tempo inteiro, a casa não se sustenta. Então, aquela casa que deveria ser alicerçada sobre a rocha são as nossas melhores porções de cada um de nós. É isso que vai constituir a rocha. E se a gente não dá o melhor de nós, não está imbuído do desejo de mudança, então certamente a casa não se manterá. Acaba que alguém se afasta do trabalho, né? Há um desentendimento maior, então vou para outra casa, ou então eu saio do espiritismo. Então a gente vai começar a tomar caminhos desse tipo. Então é fundamental que a gente faça esse trabalho de esforço próprio e que só cabe a cada um de nós para que se mantenha também esse alicerce espiritual dentro de cada um de nós. A próxima pergunta da plateia. Boa noite, pessoal. Partindo do princípio de que o centro, uma das funções de hospital, né, de socorrer almas sofredoras, eu queria saber qual é o critério da espiritualidade, no sentido de selecionar o público que pode adentrar, né, partindo do pressuposto de que é um local de ajuda. E quais seriam os recursos que essa espiritualidade usa para eventualmente impedir a entrada ou bloquear, de certa forma, o acesso a encarnados ou desencarnados? É uma outra questão que tem aqui sobre a proteção da casa espírita, né? Mas aí a gente já inicia falando essa questão. Na casa espírita existe a gente chama de barreira magnética. André Luiz traz muito isso nas obras daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual. Em diversas situações ele vai falar não só no centro espírita que ele vem visitar aqui no Brasil, mas também nos postos de socorro no plano espiritual, que é onde é uma parte da trajetória dele. Então, nesses ambientes existe grupos de espíritos especializados em proteção. Se a gente lembrar, assim, algo que me veio na mente agora, aqueles castelos medievais, eles não tinham, ainda tem, né, alguns, que tem a muralha e ficam ali os guardas circulando. Vocês conseguem visualizar isso? No plano espiritual existe algo semelhante. Só que a gente não precisa que esses espíritos, que seriam como os guardas, que eles utilizem de uma arma que vai matar o outro, porque o espírito já está desencarnado, né? Então, como é que a gente faz essa barreira? A gente faz uma barreira energética.
Então, eu tentei me lembrar aqui o nome de um filme, alguma imagem de um filme, por exemplo, que a gente visualiza, meio que, acho que às vezes tem filme de ficção, se não for ficção não vou lembrar agora, é que alguém tenta passar por um lugar e está invisível e cria uma barreira, a pessoa não passa? Vocês já viram um filme assim? Já. Mas então a gente vai pensar nisso aí, é algo que o espírito não percebe, né, que não dá para visualizar, assim como a gente tem alguns sistemas hoje de cerca elétrica que não tem fiação. Existe a transmissão da eletricidade, né, sem a visualização da fiação. Então a gente já tem essa possibilidade. Imagine que nós somos uma cópia do plano espiritual, como lá é muito mais avançado do que aqui. Então, voltando ao centro espírita, né, a gente tem ao entorno do centro espírita uma barreira magnética e existe realmente uma seleção dos espíritos que têm possibilidade de entrar. Por quê? Aí eu vou expandir só um pouquinho a pergunta, acho que eu já respondo outra. Todos que estamos aqui, todos nós, viemos para cá com as nossas problemáticas cotidianas. Não é verdade? Eu estou angustiada, morreu uma pessoa da minha família, eu estou com um problema no trabalho, outro está com problema de saúde, outro com problema no relacionamento. E a gente está aqui com a mente em efervescência. E a gente está atraindo para a gente, para próximo da gente, não só os nossos benfeitores, mas também espíritos que se alinham com os nossos problemas, espíritos que têm afinidades pessoais conosco, porque a gente atrai também quem não tem muita afinidade com a gente, mas é só pela vibração. Então, esses espíritos não poderiam entrar todos aqui conosco. Imagine, né? Vamos dizer que aqui sejamos em torno de 150 pessoas. Se cada pessoa trouxesse pelo menos mais 5 espíritos desencarnados, que tumulto seria isso aqui, né? Provavelmente, se todos que estivessem aí fora, agora nesse momento, conseguissem entrar, a gente não teria essa harmonização aqui de vocês estarem conseguindo parar para ouvir. Então, eles são deixados lá fora, uma parte deles que ainda não tem condição de ouvir. E o que a espiritualidade faz para ajudá-los? Porque se somos todos filhos de Deus, né, a misericórdia de Deus está para todos, não só para nós. Então, existe uma amplificação desse som, André Luiz também nos conta sobre isso, para a área externa do centro. Então, eles conseguem ouvir o que se discute nas reuniões doutrinárias, os ensinamentos, para aprender um pouco e começarem a ser sensibilizados, a ouvirem algo que possa lhes tocar o coração. Então, essa barreira vai sempre existir para que nesse hospital a gente possa ter o mínimo de organização. Se a gente pensar no hospital, como ela trouxe a pergunta, né, se no hospital, o hospital físico aqui da nossa cidade, todas as pessoas que estivessem ali para atendimento entrassem para serem atendidas ao mesmo tempo, haveria atendimento? Não. A mesma coisa vai funcionar aqui. Então a gente precisa de uma organização, precisa selecionar quem está num quadro, mas não na emergência da palavra, como a gente utiliza, mas o indivíduo mais aberto a receber esse auxílio no momento. E aí só a espiritualidade que pode fazer essa orientação de como funciona. Vamos a mais um vídeo, o povo pergunta. Oi, eu me chamo Alana, sou de Feira de Santana e a pergunta que eu tenho é: quando os trabalhadores da casa espírita estão dormindo, todos eles vão trabalhar com os mentores da casa, no plano espiritual? Aí depende da gente, né? Depende dos nossos propósitos. Né? Muitos de nós realmente conseguimos voltar em desdobramento. E às vezes há até relatos de pessoas que se encontram e depois falam assim: eu sonhei com você. A pessoa, mas eu também sonhei com você. Às vezes a gente não lembra, né, do sonho, mas sabe que sonhou com alguém que estava até, às vezes, num grupo de estudo, momentos antes. Então, essa é uma possibilidade, mas que está vinculada essencialmente aos nossos propósitos de vida. Porque muitas vezes a gente sai da casa espírita já com as nossas questões do cotidiano e se desvincula do trabalho daqui. Então, uma possibilidade que a gente teria de ajudar e ser ajudado, né, durante o desdobramento do sono, às vezes a gente desperdiça por conta dessa nossa dinâmica material, que acaba consumindo
a gente. Então, existe também uma forma de exercitar isso com o tempo. A gente se disciplina mais, disciplina o pensamento, né? Faz as nossas orações antes de dormir, que nos ajudam também a direcionar para esses trabalhos. A próxima pergunta veio do WhatsApp e a pessoa quer saber como funciona a direção espiritual de uma casa espírita. É essencial saber quem é o mentor da casa? Então, toda casa material aqui no plano físico, antes dela ser construída, ela tem uma equipe espiritual que vai dar esse suporte, vai dar o encaminhamento, vai orientar as pessoas na construção dessa casa. Então, existe sim uma equipe espiritual para cada casa. Tem uma citação que Sueli traz no livro, mas é do livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, e vai falar sobre Eurípedes Barçanufo. Foi um espírito que viveu no meados do século passado, século retrasado, século passado, se não me engano, na região de Minas Gerais. E ele fez grandes obras, embora a gente conheça muito pouco do trabalho de Eurípedes. Era um médium fantástico e ele conseguiu construir uma escola e um hospital na região de Minas Gerais. E ele planejou, inclusive, a estrutura física antes de reencarnar. E ele volta, ele vive pouco tempo, acho que ele fica encarnado durante 38 anos, mais ou menos, não lembro direito. E ele traz esse trabalho do plano espiritual e ele relata, Manuel Filomeno de Miranda, que Eurípedes, em sono também, ele voltava para o plano espiritual, ia vamos dizer assim, voltar à compreensão do projeto que ele havia feito, para quando ele tivesse acordado, ele continuar a obra de uma forma mais fidedigna possível. Então, esse trabalho não é um trabalho aleatório. Não existe construção de um centro espírita ao acaso e nem sem a proteção espiritual. Sempre existe, né, esse acompanhamento. O que a gente faz aqui também tem uma parcela, obviamente, das nossas responsabilidades, para que a gente não atribua, não, porque foi o espírito, porque foi o mentor, né? E aí, aproveitando sobre o mentor da casa. Nem sempre a gente sabe, a princípio, quem é o mentor da casa, né? Às vezes existe uma equipe espiritual que não revela, apesar de algum contato direto, mas que com o tempo isso pode ser divulgado, revelado. Mas o intuito maior é de que a gente não idolatre esses espíritos. Então, a gente evita no movimento espiritual, embora a gente faça referências a Kardec, a Bezerra de Menezes, a Chico, né, a gente evita cultivar a idolatria a esses espíritos, porque eles são instrumentos do Cristo. O nosso olhar deve sempre mirar o Cristo, o nosso farol deve ser o Cristo, né? Embora nessa caminhada, né, nessa luz que o Cristo ilumina as nossas vidas, a gente tenha, né, esses espíritos iluminados que vão nos auxiliando. Então, saber quem é o mentor da casa é algo de menos importância. É a gente ter sempre Jesus no coração e seguir em frente dando o melhor de nós, o melhor do propósito cristão. A próxima pergunta veio do WhatsApp. Como eu, que sou apenas uma frequentadora da casa espírita, posso contribuir com os bons espíritos no trabalho? Eu já comecei a falar um pouquinho, né? É aquela velha história que a gente ouve aqui, né? De reforma íntima. Alguém já ouviu essa palavra? Reforma íntima no centro espírita. Essa é a forma que a gente tem. Mas a reforma íntima é o quê? É a partir dos ensinamentos cristãos, né? Dessa evangelização que é feita nas doutrinárias, a gente começar a olhar para si, olhar as nossas potencialidades, as nossas imperfeições. Investir no que a gente tem de melhor para melhorar mais ainda e buscar trabalhar aquilo que ainda não está muito bom em mim. Então, se eu percebo que eu tenho um traço de vaidade, preciso começar a trabalhar no centro. Aí eu quero ser palestrante na casa espírita. Mas aí você começa ajudando na biblioteca para conhecer a literatura espírita, né? Limpando a biblioteca, né, Neto? Que a gente precisa disso, o trabalho é todo voluntário na casa espírita. Então a gente começa do comecinho, né, burilando essas nossas
questões, essas nossas imperfeições, porque a gente sabe onde a gente tem as nossas fragilidades. Então eu costumo sempre dizer que é um exercício de se olhar no espelho invisível, né? Mas aquele que a gente vai apenas se ver. Porque aqui eu estou olhando para frente, eu estou vendo vocês todos. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu vou ver a mim mesmo. Então, como frequentador da casa espírita, eu preciso começar imediatamente esse trabalho de me conhecer. Então, busquemos nele, né, essa luz para nos melhorarmos, e aí a gente vai ser o melhor frequentador e, consequentemente, o melhor trabalhador da nossa casa espírita. Agora é o momento da plateia. Boa noite, Andréa. Como trazer a lei do amor para se transformar no sustentáculo ou na peça fundamental do centro espírita? Obrigado. No exercício que a gente faz em qualquer lugar, não precisa ser no centro espírita, né? Porque certa vez eu ouvi um palestrante dizendo que nós tínhamos asas no centro espírita. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Que a gente passou daquele portão ali, a gente coloca as nossas asas, vira todo mundo anjo aqui dentro, aí todo mundo fala manso, e quando a gente sai, a gente esquece de levar a asa, bota ali atrás do portão de novo, e a gente volta a ser quem é de fato. Então é esse exercício do amor fraterno em qualquer ambiente que vai nos possibilitar construir uma casa espírita que possa servir mais, onde a gente possa aprender mais, e aí a gente vai multiplicando isso em todos os espaços, como aquela história da corrente do bem. Se a gente começa a fazer algo de bom aqui, isso vai se multiplicando. Eu passo o que eu recebi de bom, passo adiante, e aquela outra pessoa passa adiante. Isso é a multiplicação da lei do amor, onde quer que a gente esteja. Então, na casa espírita, a gente também precisa colocar isso em prática, porque a gente também vai lidar com o outro o tempo inteiro, né? Por isso que a gente precisa viver em sociedade. A casa espírita também é um espaço social. E nós precisamos colocar em prática esse amor. O amor daquela pessoa que não me agrada muito, então eu tenho que me perguntar, por que não me agrada muito? Mas eu preciso mudar meu olhar. Às vezes eu nem conheço a pessoa. Eu vou dizer assim, poxa, eu não gosto muito de Vilma, eu tenho que falar o nome das pessoas que eu conheço aqui, viu, gente? Aí eu vou olhar para a Vilma e falo assim, não simpatizo muito com Vilma, mas eu nem fui apresentada a Vilma. Então a gente tem umas coisas assim, né, na gente, e não fica pensando que é coisa de outra vida, não. Às vezes são os nossos reflexos que estão aparecendo no outro, que eu nem sei o que é, e aí eu crio barreiras. Então traz o amor fraterno para esse exercício diário. Se dê a oportunidade de conhecer o outro, se dê a oportunidade, né, desse convívio, aprenda a conviver com o outro, e aí sim o amor reinará entre nós. Vamos a mais um vídeo, o povo pergunta. Oi gente, meu nome é Eduarda, eu sou de Queimadas, Bahia, e eu gostaria de saber se tem como, no Centro Espírita, arrancar os espíritos obsessores de uma pessoa. Acho que vai ser discutido esse mês de forma mais aprofundada essa temática, mas como é que os espíritos ignorantes, que a gente chama de obsessores, né, se aproximam de nós? Por nossas afinidades. Então, por que a gente está nesse dilema, né? Para nós que estamos aqui buscando conhecer mais, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar. Porque se a gente vem por atração eletromagnética de afinidades, se a gente muda a nossa sintonia, certamente aquele espírito não se aproximará mais de nós, né? E a sintonia significa mudar hábitos, mudar pensamentos. Se eu sou aquela pessoa que fica pensando de forma pessimista o dia inteiro, ai meu Deus, meu filho saiu, vixe, será que já chegou? Será que aconteceu alguma coisa no caminho? A gente passa o dia inteiro assim. Aí, será que eu vou chegar no trabalho direitinho? E se furar o pneu do carro? E aí a gente passa o tempo inteiro, né, só em pensamentos negativos. Eu vou trazer algum espírito iluminado para o meu lado? Pode até estar o mentor mais iluminado que possa chegar no planeta Terra, mas a luz dele não consegue chegar. Porque eu crio uma psicosfera negativa em torno de mim. É isso que a gente faz
quando a gente atrai os obsessores. A gente tem, é claro, obsessores por nossos desafetos passados, mas que eles só conseguem se aproximar de nós porque a gente tem lá a brecha da imperfeição, porque a gente abre a porta, né, para sintonizar aquela mesma frequência do obsessor. Então não dá para a gente arrancar. À medida que a gente muda a nossa sintonia, a gente faz com que ele se afaste. Então, quando a gente vem para o centro espírita imbuído do desejo de mudar, a gente tem duas opções aí para eles, para esses nossos irmãos que ainda não conhecem o Cristo. Ou a gente muda e chama eles para mudarem conosco, ou então eles vão ver que a mudança ainda não está no tempo deles. Mas se a gente não quiser mudar, a gente encontra eles ali na saída, a critério de cada um de nós. Porque muitos ficam aí na porta. Se a gente sai e não alimenta o desejo da mudança, a gente volta a vibrar na mesma faixa de sintonia e eles se aproximam novamente. Então, muitas vezes a gente chega na casa espírita com mal-estar, né? Porque nesse lado do atendimento de socorro, a gente tem isso. Ai, vim que estou com dor de cabeça, um mal-estar. Aí entrou na casa espírita, mas estou ótima. Nossa, eu venho para cá, fico me sentindo super bem, mas quando saio, é justamente isso. Então, a gente chega aqui, a gente consegue receber, né, os fluidos positivos, o socorro espiritual, mas quando a gente sai, a gente esquece que precisa internalizar esse desejo de mudança e levar isso para a vida da gente. Então, o mal-estar vai voltar. Vamos para a próxima pergunta, que veio do Instagram. Sou novo no Espiritismo, mas sempre ouvi falar de reuniões mediúnicas. Seria essas reuniões o alicerce do centro espírita? Alguém já respondeu aí que eu ouvi. Eu ouço bem, gente. Então, eu acho que vocês não ouviram, mas eu vou repetir. Não, a reunião mediúnica não é alicerce da casa espírita, né? É mais um dos trabalhos. Eu não vou conseguir me localizar aqui agora no texto de Sueli, mas ela traz algo muito interessante, né? Ela traz o trabalho de evangelização como a base da casa espírita. Então, esse trabalho de orientação que é feito nas doutrinárias é o que sustenta a casa espírita. A gente já passou um pouco da era dos fenômenos das reuniões espíritas. São fundamentais também, porque é uma forma, a reunião mediúnica é uma forma da gente fazer o auxílio fraterno. A gente aprende muito nas reuniões mediúnicas, né? Aprende com as comunicações, aprende com os socorros, aprende com as orientações que recebe, mas a gente também precisa fazer a caridade, né, nesse trabalho que é a sustentação da evangelização nas reuniões doutrinárias. Então, isso é fundamental na casa espírita. Vai ter, como eu disse, né, esse outro aspecto da reunião mediúnica, a gente vai ter o trabalho social, mas sempre o trabalho espiritual, no sentido de alimentar o nosso espírito com o conhecimento, é a sustentação da casa espírita. Daí a necessidade de grupos de estudo, né, sobre as obras espíritas, as obras básicas, ou estudos mais complexos, a depender de como cada casa está sendo encaminhada. Isso é alicerce. Vamos para mais um vídeo. O povo pergunta. Oi, gente, meu nome é Natália, sou de Construção do Coité, Bahia, e gostaria de saber se no Centro Espírita pode-se fazer reunião mediúnica aberta, e por quê? Bom, a gente vai também discutir isso na próxima semana, né, Neto? Uhum. Vai discutir um pouco mais sobre a temática da reunião mediúnica, que é um item específico desse livro, sobre as dimensões espirituais do Centro Espírita. Mas vai ter a resposta semelhante quando a gente falou aqui dessa dinâmica da doutrinária. Na doutrinária não dá para entrar todo mundo, né? Então, na reunião mediúnica aberta também ela não é mais indicada. Com o decorrer do tempo que a gente vai estudando a obra de Kardec e outras orientações de outros espíritos, como da equipe de Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, que tem um trabalho vasto sobre mediunidade, sobre a psicografia de Divaldo Franco, a gente vai entendendo que essa dinâmica vai mudando com o tempo. Por exemplo, inicialmente os centros espíritas não constituíam instituições separadas como a gente tem aqui. Aconteciam pequenas reuniões em residências, até há bem pouco tempo, porque eu que não sou tão
experiente assim na vida, eu participei de reunião em residência, né? Então a gente vai tendo esse movimento diferente. Já não comporta mais no âmbito doméstico, a gente precisa ter um espaço, né, em que a espiritualidade possa trabalhar de forma direcionada. Então, a mesma coisa aconteceu com os fenômenos. Os fenômenos iniciaram o movimento espírita no mundo, né? Foi vamos dizer assim, foi o pontapé inicial para despertar o interesse de Kardec e começar a estruturar o espiritismo. Então, na época de Kardec, ainda hoje os fenômenos vão estar presentes na nossa vida, porque são parte da vida humana e sempre estiveram presentes, mas naquele momento a gente teve o momento do fenômeno. Não era o momento do estudo ainda, era o momento do fenômeno despertar o interesse das pessoas e a curiosidade para estudar, para entender o que estava acontecendo. Com o passar do tempo, aí tem a obra de Kardec e vários outros autores fantásticos, Leon Denis, Camille Flammarion, contemporâneos, depois vem Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo, com obras que foram ampliando o nosso entendimento, porque aí a gente já conhecia o fenômeno, mas o que a gente precisava? Precisava estudar para compreender o fenômeno e não só ver o fenômeno, né? E aí a gente poder ajudar. Então, existe uma evolução também das reuniões mediúnicas. A gente deve evitar as reuniões mediúnicas abertas, porque as reuniões mediúnicas devem ser compostas por pessoas que já tenham o mínimo de compreensão sobre o que é a doutrina espírita, sobre o que é uma reunião mediúnica, como funciona, qual a finalidade, como a gente precisa se comportar na reunião mediúnica. Então, tem uma série de questões que demandam o nosso estudo para a gente entender. E se a gente faz uma reunião aberta, né, imagine que eu falei aqui que a gente vem com todas as nossas problemáticas para uma doutrinária. Imagine se eu chego assim numa reunião mediúnica. Ai, meu Deus, eu estou aqui pensando se eu vou ganhar na loto. Aí a pessoa passa a reunião mediúnica toda com aquela ideia na mente, que a gente chama de monoideísmo. Outro chega com a questão conjugal. A mulher que está lá tendo uma desavença com o esposo e está lá na reunião mediúnica aberta. Então, qual é o tipo de espírito que eu estou convidando a participar dessa reunião? Né? Então, a equipe espiritual vai ter um trabalho gigantesco, porque é ela que faz essa, digamos assim, essa seleção, né? Mas que poderia ser ajudada com o nosso trabalho do lado de cá. Por isso a gente precisa estudar para participar. Então, hoje em dia, não se indica mais reuniões mediúnicas abertas, né? Até para que a gente possa ter um aprendizado maior do trabalho que é feito na reunião. Então, a gente precisa, né, aproveitar essas discussões que a gente tem aqui no centro, esses ensinamentos, e trazer para a nossa vida, para a nossa casa, né, a luz do Evangelho, porque senão a gente fica muito pobre. A gente fica com a luz do centro, que ilumina aqui a redondeza, mas às vezes eu moro passando 2 quarteirões, né? Então, às vezes nessa iluminação do centro eu não posso contar que vai iluminar minha casa. O vizinho é privilegiado, né? Porque isso se expande, essa energia, essa vibração boa se expande. Se ele souber aproveitar, melhor ainda. Mas e a nossa casa? A gente faz a mesma coisa. A gente faz da nossa casa esse ponto de luz. E aí, assim, no apanhado de muitas das coisas que eu falei, e que vocês ouviram aí durante o mês de fevereiro, né, é preciso a gente trazer para a vida da gente. Porque senão a gente vai estar só marcando ponto aqui no Centro Espírita, e quando a gente for chamado para passar a porta, mas não é esse portão, é a porta da vida física, e aí perguntarem para a gente assim: o que é que tu fizeste da tua vida? O que é que a gente vai contar que fez? Que só veio no centro? Que fez alguma caridade material apenas? Mas e a contabilidade da nossa mudança, da nossa melhoria? Porque é assim a balança, né? É a balança quando a gente chega e quando a gente sai. Não do peso físico, mas dos valores, das nossas mudanças pessoais, da mudança do espírito, porque é só o que a gente leva. Então, lembrar disso, né? De que todo esse contexto aqui, que nós somos tão privilegiados hoje, de termos tantas obras à nossa disposição, para nos direcionar, para nos indicar caminhos. É claro que a gente não sai perfeito. Aí André vai sair daqui, opa, buzinou, ó, saiu ali, buzinou para mim. Claro, André não é perfeita, ninguém vai ser perfeito.
mas aí eu já não estou mais colocando a mão na buzina inteira. Eu dei só uma buzinadinha, já melhorei. Vai chegar um momento que eu nem vou precisar usar a buzina mais. Que eu vou saber compreender o tempo do meu irmão. Compreendendo a mim, eu vou compreender o outro. Então, façamos esse exercício desde já. Hoje mesmo, antes de sair daqui, que a gente saia levando as nossas asas, lembrando que existe uma dimensão espiritual também na nossa vida material, né? Aqui somos espíritos em uma roupagem material. Então sigamos com o que a gente possa levar de melhor aqui. Muito obrigada a todos, muita paz.